Enquanto elas sobem, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios. A gente vai ler o capítulo 1, mas hoje a partir do verso 15 até o final do capítulo, versículo 23. Então Efésios 1, do 15 ao 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Efésios 1, verso 15 diz assim: Pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, ou em algumas versões, os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todos os principados e autoridades, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Pai, nós te damos graças e pedimos que nessa hora tu venhas ministrar no nosso coração, através da tua palavra, venha direcionar esse momento, que nós te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Não sei quantos de vocês ouviram um relato de um viajante que ia mudar, viver em outro continente, uma viagem de navio que duraria 14 dias, 2 semanas, e pensou consigo mesmo, só tem dinheiro para passagem, então ele levou, porque não tinha condições ali na cabeça dele de desfrutar das refeições que eram servidas no navio, café da manhã, janta, e ele então levou uma mala cheia de biscoitos, de bolacha. É biscoito ou bolacha? Ele levou um monte, já começa com tensão no culto, né? Com uma polêmica, né? Biscoito ou bolacha? Mas ele fica 2 semanas se alimentando de biscoito ali, de bolacha, e quase no final da viagem, ele conversando com o tripulante, falando: eu não vejo a hora de descer em terra, ir para casa de parentes, porque eu preciso comer, 2 semanas, não aguento ver mais bolacha na minha frente. E aí, para sua surpresa, o tripulante fala: mas você não sabia que na viagem estava incluso tudo? Você poderia ter tomado café todo dia, almoçado, você podia saborear os queijos maravilhosos que a gente tinha, desfrutar de tudo, estava tudo incluso na passagem. Você desperdiçou 2 semanas aí, deixou de se alimentar, deixou de aproveitar todo o banquete que era servido no navio. E por que eu falo isso para vocês? É porque o que Paulo está dizendo nesse texto tem um pouco a ver com isso. Paulo aqui, ele está orando para que os cristãos entendam algo que eles já possuem. Muitas vezes a gente falha na vida cristã, porque a gente fica suplicando, pedindo coisas, que na palavra de Deus já é dito para nós que nós já temos essas coisas, nós já adquirimos essas coisas em Cristo Jesus. Então Paulo, nesse texto, ele começa a orar pelos cristãos, para que eles venham expandir a sua mente, para que aquelas verdades venham serem fortalecidas no seu interior. Paulo não está orando aqui, pedindo algo que os cristãos não tenham. Ele está pedindo para que aquilo que eles já possuem seja fortalecido na vida deles, seja expandido na vida deles. Então é isso que move a súplica de Paulo. Ele está clamando, mas além das bênçãos que ele relata, que a gente meditou na semana passada, serem o motivo da oração de Paulo, além das bênçãos serem o motor da oração de Paulo, a oração de gratidão, também o relato que ele tem desses irmãos. Ele diz aqui no versículo 15, que tendo ouvido
a fé que habita em vocês e o amor que vocês têm sobre os santos. O relato que Paulo recebe, ele está preso numa prisão domiciliar em Roma, mas mesmo assim ele pode receber visitas ali, ele fica sabendo, depois de alguns anos de ter trabalhado naquela igreja, naquela cidade, ele ouve relatos bons daquela igreja, e os relatos o fazem orar mais ainda por aquela igreja. Vale a gente perguntar aqui, qual seria o relato sobre nós? O que é que a gente ouviria da boca do apóstolo Paulo com as notícias do Projeto Raízes? Será que a gente receberia como resposta uma palavra de incentivo? Olha, que gratidão por aquilo que vocês estão fazendo? Ou será que viria uma bronca para nós? Viria uma exortação, uma admoestação para nós? É só para a gente pensar um pouquinho. Vale pensar também que Paulo está orando agradecido, alegre, numa situação de prisão, numa situação de encarceramento, privado da sua liberdade, mesmo assim ele agradece. Privado da sua liberdade, mesmo assim ele louva, ele exalta, ele está antenado com o que está acontecendo no mundo, com a missão de Deus no mundo. Às vezes a gente nessa pandemia, talvez muitos de nós se pegou murmurando, não aguento mais ficar em casa, Deus muda. E Paulo, mesmo encarcerado, privado da sua liberdade, ele está orando com alegria. Não é uma oração pesada, é uma oração alegre, agradecida. A gente aprende isso aqui com o apóstolo Paulo. E essa gratidão, então, o motiva a orar por esses cristãos. A oração de Paulo e dos outros apóstolos, ela revela, assim, o clímax da teologia, do entendimento que eles tinham bíblico, teológico. Ela mostra a maturidade que esses homens têm. E Paulo, então, começa a orar por esses irmãos, começa a rogar pela vida deles, pedindo que aquilo que eles possuem venha se expandir, venha ganhar corpo na vida deles. Assim como ele diz mesmo em Filipenses 2, né? Ele vai dizer que a salvação eles já possuem. É Deus que opera tanto o querer, como aquilo que vocês realizam. Isso é ação de Deus. É Deus que está fazendo isso. Mas um versículo antes ele diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Aí a gente fica meio confuso, porque ele fala, ponha em ação a salvação de vocês. É Deus que efetua o querer e o realizar. Na verdade, a salvação a gente já possui, mas ela precisa ganhar corpo em cada um de nós. Ela precisa expandir nas nossas vidas, ela precisa crescer, e o nosso entendimento crescer mais e mais. Esse é o motivo da oração de Paulo. Paulo está preso orando para que a igreja cresça no conhecimento de Deus. Quais são os motivos das nossas orações? Paulo não está orando para que essa igreja fique rica. Paulo não está orando pela prosperidade material dessa igreja. A preocupação de Paulo é que vocês cresçam no pleno entendimento de Deus, no conhecimento de Deus. Eu quero que vocês amadureçam. Eu quero que vocês usem essas bênçãos, que elas cresçam e se manifestem na vida de cada um de vocês. Então Paulo aqui vai mostrar para nós uma oração sublime, o desejo dele para aquela igreja e o desejo de Deus para cada um de nós. Primeiro ele ora para que Deus dê espírito de sabedoria para aquela igreja, que Deus dê espírito de sabedoria. A referência aqui é o Espírito Santo de Deus, porque em muitas versões esse espírito de sabedoria aparece em letra minúscula, e às vezes as pessoas pensam que é um espírito humano. Não, tem relação com o Espírito Santo de Deus. Primeiro porque num versículo anterior Paulo já havia mencionado o Pai e o Filho. É comum ele fazer essas menções da Trindade, da Santíssima Trindade. Ele fez relação ao Pai, fez relação ao Filho, e aí no versículo 17 mesmo, ele fala do Espírito Santo. A Bíblia também apresenta o Espírito Santo como um espírito de sabedoria. Isaías fala do espírito de sabedoria. O espírito de Yahvé é o espírito de sabedoria. Assim como João fala que é o espírito da verdade. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o espírito da verdade, o espírito da sabedoria. Paulo está orando por algo que só Deus pode fazer. É por isso que a gente sabe que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que ilumina o nosso coração. Deus traz a revelação para nós através do seu Espírito. Então esse Espírito aqui, quase certo, a ideia aqui é do Espírito Santo de Deus. O próprio verso 17, quando ele fala do conhecimento, ele usa a expressão epignosis, não a expressão gnosis, o conhecimento.
A epignose é um conhecimento amplo, é um conhecimento que não é fruto do academicismo, da teoria, é um conhecimento com base na experiência, um conhecimento pessoal, ou seja, é algo que só Deus pode produzir, só o Espírito Santo de Deus pode produzir. O que Paulo está pedindo aqui, que o Espírito Santo de Deus faça, esse espírito de sabedoria, é que essa igreja consiga olhar para o mundo como Deus olha para o mundo. O que Paulo está pedindo para essa igreja é que ela tenha uma percepção profunda do Evangelho de Cristo Jesus, que ela consiga entender de maneira profunda o Evangelho da graça de Deus, e olhando para o mundo, como Deus olha, perceber o que Deus está fazendo, e se envolver com o que Deus está fazendo. É isso que Paulo está orando. A primeira súplica, que Deus dê espírito de sabedoria, tem a ver exatamente com isso, olhar para o mundo como Deus olha, perceber o que Ele está fazendo, e se envolver naquilo que Ele está fazendo. É a primeira súplica de Paulo aqui. Tenha uma percepção profunda do Evangelho, e aí ele vai também pedir que Deus conceda espírito de revelação, e a ideia aqui é compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, você ter consciência do que Deus tem para você, a vontade de Deus para a tua vida, compreender isso, e usar tudo que você tem para a glória do nome dEle. A primeira, olha para o mundo como Deus olha, perceba o que Ele está fazendo, se envolva, e espírito de revelação, compreenda a vontade de Deus para a tua vida, e use tudo que você tem para a glória e honra do nome de Deus. Use tudo para que isso seja como resultado, gere como resultado a glória do nome de Deus. Então é preciso o Espírito também, que inspirou os escritores bíblicos, que também ilumine os nossos olhos para entender essas verdades de Deus, e a gente se envolver, ser capacitado para experimentar essa vida abundante que Deus tem para nós. E nesse processo, ele coloca um terceiro pedido aqui, que é para que a gente conheça Deus, porque nesse processo de se envolver com o que Deus está fazendo, entender a vontade de Deus, a gente tem que conhecer o próprio Deus, e o conhecimento de Deus não é um conhecimento de ter informações sobre Deus. A gente pode conhecer muitas informações sobre pessoas, sem nunca ter sentado com elas. Você pode saber muito sobre jogadores, sobre políticos, da vida de grandes nomes da história, mas você nunca sentou com ele, você não conhece, você não tomou um café com ele, você não tem aquele conhecimento pessoal, você sabe informações. O conhecimento aqui é pessoal, é se envolver, é ter intimidade. Como a gente falou na semana passada, Deus nos escolheu para Ele mesmo, para termos intimidade, um envolvimento. Então Paulo ora para que a gente se envolva com Deus triuno, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A gente é chamado para participar dessa unidade, para ser inserido no seio da Santíssima Trindade, e a gente se envolver e crescer neste conhecimento. E Paulo pede isso porque ele sabe que o conhecimento de Deus, ele é determinante para a gente conhecer a nós mesmos e conhecermos o mundo. Sem o conhecimento de Deus, a gente não tem o conhecimento adequado nem de nós e nem do mundo. Por isso que o mesmo Paulo em Romanos 1 fala, ou você glorifica a Deus, ou você se perde nos ídolos. Então eu preciso conhecer a Deus. E ele deixa isso mais claro no verso 18, quando eu falei que ele ilumine os olhos do vosso entendimento, ou as versões, ilumine os olhos do vosso coração. O coração, como eu falei diversas vezes aqui, é o centro da nossa existência. A ideia de coração, a visão de homem deliberativo, é o homem que toma deliberações, que decide. O centro da nossa existência, ele é a fonte das nossas emoções, sentimentos, razão, ações, palavras, tudo está nesse centro, é a fonte, e a gente canaliza isso ou para Deus ou para os ídolos, né? Por isso, de tudo que guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Paulo fala, eu oro para que Deus ilumine o vosso coração. Para quê? Para que vocês se envolvam, conheçam, canalizem tudo em direção a Ele, e assim vocês vão conhecer quem vocês são e se relacionar adequadamente com a vida. Conhecimento de Deus. E esse conhecimento, envolvimento com Deus, ele acaba desenvolvendo, acaba nos levando a saber três fatores relacionados a isso. Ele vai primeiro dizer que a gente reconhece a esperança do nosso chamamento.
Veja aí comigo o versículo, vamos começar aqui do 18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a esperança do seu chamamento. É você ter a certeza desse chamado especial, porque aqui é a ideia desse chamado especial. A gente falou da escolha, do chamado de Deus, nós somos escolhidos por Deus, há um chamado especial a pertencer a Deus, e é você ter essa certeza desse chamado especial, a certeza de que você e eu pertencemos a Deus, mas mais do que isso, entender a riqueza disso, a riqueza desse processo, a gente saber que aquele que começou a boa obra, vai completá-la em nós, perceber toda a riqueza do processo, entender que Ele nos escolheu e que dia após dia está mudando o nosso interior, Ele vai completar isso, entender toda a grandeza disso, a riqueza disso, e ter certeza de que isso vai se concretizar. E como é que eu tenho certeza de que isso vai se concretizar? Por que nós podemos ter esperança desse processo na nossa vida? Ora, Paulo vai dizer que porque ele está fundamentado na promessa de Deus. Qual é o alicerce disso? A promessa de Deus. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com aquilo que eu produzo, com o que você faz. Tem a ver com uma escolha que Deus fez, com um chamado dele. Por isso que eu posso ter esperança. O alicerce disso é a promessa de Deus. E Ele não é homem para que minta. Nenhuma das suas promessas falha. Ele cumpre tudo. Ele não cumpre para provar nada para nós, Ele cumpre porque Ele zela pelo nome dEle. O compromisso de Deus em cumprir as suas promessas, é porque Ele tem zelo pelo nome dEle. O nome de Deus não vai para o SPC, gente. Às vezes apesar que a gente tinha o Ciro Gomes para tirar, né? O pessoal queria nele para tirar do SPC. O nome de Deus é santo, Ele zela pelo nome dEle. Há muitos versículos que Ele diz: farei isso por amor ao meu nome. Ao meu nome, eu tenho zelo pelo meu santo nome, e por isso as promessas dele não falham. A gente pode ter esperança, esperança do nosso chamado. Isso aqui tem a ver com o passado. Ele nos chamou antes da fundação do mundo, é o chamado de Deus para nós. Nós somos escolhidos, tem a ver com esse vocário, o chamado de Deus, e a gente pode ter esperança porque está alicerçado na promessa. Mas aí Paulo pula para falar de algo que tem a ver com o futuro. Ele diz: reconhecer a riqueza da gloriosa herança nos santos. Veja aí comigo ainda a continuação do 18. A esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo fala da riqueza dessas bênçãos, mas especialmente aqui o caráter é futuro, é escatológico. Tem a ver com aquilo que vai acontecer na consumação dos séculos. Então a ideia aqui de Paulo é futuro. E aí Paulo usa um superlativo, a riqueza da gloriosa herança nos santos. Por que Paulo faz uso de um superlativo? Porque é algo sublime, é algo grande demais aquilo que nós vamos experimentar na Nova Jerusalém. É algo que foge à nossa capacidade aqui racional. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele fala da sua experiência, que ele não sabe se no corpo ou fora dele, foi levado ao terceiro céu. Havia o céu das aves, dos astros, e na ideia judaica, o céu como o trono de Deus. Eu fui levado lá, e aí o que ele fala? Eu ouvi coisas que são indizíveis, eu não consigo expressar esse negócio, eu não consigo achar uma palavra no nosso vocabulário para vocês entenderem o que eu vi lá. Não dá para comunicar isso, é sublime demais, é grandioso demais, eu não consigo achar a palavra. E olha que Paulo conhecia muito, conhecia o grego, conhecia o hebraico, eu não consigo achar a palavra para descrever o que eu vi. É sublime demais, tanto que Deus precisou me pôr um espinho na carne, porque eu ia me gloriar. É muita glória o que eu experimentei, o que eu vi, e Paulo está falando dessa glória, por isso ele usa esse superlativo, para que a gente caminhe aqui com essa referência, pensando nas coisas do alto. Lembra quando ele diz em Colossenses: pensai nas coisas do alto, deixe a Nova Jerusalém nortear a sua vida aqui. Pensa sempre nessa sublime, nessa riqueza gloriosa que nós vamos desfrutar
na Nova Jerusalém. Isso vai motivar inclusive a nossa caminhada. Abre comigo, por favor, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos lá na frente um pouquinho. Antes da carta de Tiago, Hebreus capítulo 12. Vou começar do verso 1 mesmo, mas o nosso foco aqui é o 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Presta atenção agora: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, a vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. O que fez Jesus suportar a cruz? O que fez ele suportar a vergonha? O escritor de Hebreus diz: aquilo que estava proposto a ele. A união com o Pai, o fato de ser coroado, a glória futura foi o que moveu Jesus. O que fez Jesus enfrentar a cruz e morrer por nós é aquilo que foi proposto a ele. E se a gente trazer para nós, é lembrar do que Paulo diz, que a gente enfrenta os sofrimentos presentes, porque eles não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. A gente enfrenta o sofrimento presente, porque tem glória futura. Inclusive a gente tem certeza que vai participar da glória futura, porque participa da presente. Então Paulo fala assim: olha, eu estou orando para que vocês entendam a esperança do chamado de vocês, para vocês não titubearem em momento algum. Vocês podem ter esperança, porque isso está alicerçado na promessa de Deus. Vocês podem ter esperança do chamado de vocês. Tenham esperança no chamado de Deus para a vida de vocês. Vocês pertencem a Ele. E agora ele fala da glória futura. Eu oro para que vocês entendam a riqueza gloriosa da herança de vocês entre os santos, nos santos. Entender como isso é magnífico, como isso é extraordinário. E o mesmo Jesus enfrentou tudo por causa dessa glória, por causa daquilo que lhe foi prometido, por causa daquilo que lhe foi proposto. E aqui vale lembrar que essa herança, ele fala no finalzinho, é a herança nos santos, ou herança entre os santos. Não é uma herança que você foca individualmente, não é o que vai acontecer em você, porque Deus, a gente vê em toda a Escritura o compromisso com o seu povo. Deus escolheu um povo, tirou do Egito, fez tudo na vida de um povo. Na igreja ele começou um povo. A gente vê a história de aliança com Deus com um povo. Deus nos chamou para viver como povo, como comunidade, como família. A gente vai receber uma herança entre os santos, nos santos, de maneira comunitária, de maneira coletiva. A gente não pode perder essa ideia. Eu comecei o culto falando que a gente não pode desprezar e relativizar o culto público, que de certa forma não só a gente se une para rememorar as bênçãos, para agradecer a Deus, mas inclusive como um lampejo da Nova Jerusalém, como um parêntese daquilo, a gente glorifica, mas o louvor lá vai ser muito melhor, a adoração lá, mas a gente se reúne para lembrar para onde estamos caminhando, mas a gente faz isso como povo. Deus faz na vida da sua igreja, e Paulo nessa carta, a ênfase dele é o que ele faz na igreja. A igreja, o corpo de Cristo Jesus. Nenhum membro sozinho é corpo de Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. O mesmo Paulo vai dizer em outra carta que nós não pertencemos somente a Deus. Ele diz: nós pertencemos uns aos outros. Eu pertenço ao Joel, o Joel me pertence. Nós pertencemos uns aos outros. Fomos chamados para andar de maneira comunitária, e a herança tem essa perspectiva de acontecer nos santos, entre os santos. E a gente faz isso reconhecendo algo que acontece no presente. Paulo está falando de algo passado, depois ele fala de algo futuro, e agora ele fala de algo que acontece no presente, reconhecendo a suprema grandeza do seu poder.
Gente, o versos aqui 19, Paulo esgota todas as expressões possíveis para falar de poder. Ele usa todas as expressões gregas possíveis para falar de poder. Ele usa a expressão dunamis, essa dinamite, essa explosão, esse poder como uma dinamite. Ele usa a palavra energia, essa energia que atua. Ele usa a palavra kratos, esse vigor, essa força. Usa a palavra que tem a ver com domínio, ixos. Ele vai usando várias palavras para quê? Para mostrar para nós que existe um poder extraordinário, um poder eficaz, disponível agora. Paulo fala, tem um poder extraordinário. Ele vai usando expressões, repetindo, usando várias expressões para abrir a mente dos efésios, para dizer, tem um poder sublime que está à tua disposição, para viver agora, no presente. Paulo quer mostrar isso, e às vezes a gente, irmãos, falamos de homens de Deus na história, homens atuais também, parece que a gente fica assim com um sentimento, cara, a gente está tão distante disso, estamos tão longe disso, isso aí foi o que Deus fez na vida dele. Mas será que não foi porque eles tinham percepção desse poder que estava à disposição deles, e a gente às vezes não tem essa consciência? Será que às vezes a igreja não vai mais, a tua vida não progride mais, porque você não tem um entendimento do poder que está à sua disposição, que está à minha disposição? E às vezes você está todo dia pedindo, Deus, me dá capacidade, me dá poder, e Paulo está dizendo, você já tem isso, você já possui isso, já está ao nosso acesso isso. Olha o poder que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o poder que atua em nós é o mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos. Paulo vai terminar aqui esse texto dizendo, o poder que está à disposição de você, Efésios, e eu digo, o poder que está à disposição de vocês, Projeto Raízes, é o poder que trouxe Jesus dentre os mortos, é o poder que o fez assentar à direita de Deus, e é o poder que o colocou tendo domínio sobre todas as coisas nos céus e na terra. Esse mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos, que o fez assentar entronizado à direita de Deus, e o fez ter domínio sobre todas as coisas, é o poder que atua em nós, que atua em você, Moisés, que atua no Joel, que atua no Ari, que atua no Levi, é o poder que está à nossa disposição e que atua. E a gente precisa compreender a grandeza disso, e eu digo que não há desculpas para a igreja. Sabe, é por essa razão que Jesus diz assim, eu te digo, Pedro, sobre essa pedra, que para nós protestantes é a confissão de Pedro, que tu és o Cristo, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você viu que Jesus colocou a igreja numa posição de ataque? Porque muita gente lê esse texto e parece assim que a gente fica resistindo às portadas do inferno na igreja. Mas porta é instrumento de defesa. Lembra dos filmes de castelo que o pessoal tem que destruir a porta do forte do inimigo para poder entrar e acabar com o inimigo, saquear tudo. Jesus diz, as portas do inferno não vão resistir à minha igreja. Por quê? Porque sobre nós existe uma suprema grandeza de poder. Há uma suprema grandeza de poder sobre a tua vida. Há uma suprema grandeza de poder que está disponível aos filhos de Deus. E é com base nisso que a gente deve agir, que a gente deve exercer a missão de Deus. E Paulo vai terminar falando de Jesus como cabeça da igreja, que enche todas as coisas. De certa forma, evidentemente, Jesus é perfeito, mas de uma certa forma é como se a igreja completasse ele, no sentido de quê? De que não existe noivo sem noiva, de que não existe videira sem ramos. A ideia bíblica é que nós somos o prolongamento de Jesus sobre a terra, e como prolongamento de Jesus nós temos esse poder para exercer a missão e crer que Deus irá intervir através de nós, para que a glória do nome dele seja resultado de tudo aquilo que a gente faz. Amém? Não há desculpa, meus irmãos, a gente tem um poder para desfrutá-lo, a gente pode desfrutar desse poder na nossa caminhada de fé.
Eu comecei falando do relato do homem lá que ficou 14 dias comendo biscoito, porque não sabia que tinha à disposição dele tanta coisa. Eu oro para que Deus nos ajude a não ficar vivendo de biscoito, que Ele nos leve a tomar posse, viver, usar esse grande poder que está à nossa disposição no presente. Isso aqui é para viver no presente, amém? Pai, nós queremos Te dar graças pela Tua santa palavra,